Oi, oi, oi! Muito além de eu te ensinar todos os utensílios que você vai precisar para começar na confeitaria, eu também quero inspirar você. Bom, eu sou Andriele Camargo, da Bolano Casa de Chocolates e professora de confeitaria. E se você é apaixonada por esse mundo fantástico, assim como eu, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para receber mais vídeos como esse. Assim você ajuda o canal a crescer e assim eu também posso trazer mais aulas incríveis como essa para você. E eu vou começar falando da bailarina, porque ela tem um motivo muito especial. Lá atrás eu tive uma amiga que me incentivou a fazer bolos e eu disse, eu não vou fazer porque eu não tenho nada e eu não podia investir para comprar os utensílios. Foi quando então no outro dia ela chegou com essa bailarina da mãe dela e me deu de presente. Então foi com essa bailarina de alumínio que eu comecei a fazer os bolos. Aqui eu tenho uma outra bailarina de vidro, certo? Essa aqui que eu ganhei de alumínio, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu usei por muito tempo, tá? Mas olha só como ela não tem estrutura, ela não gira direito e também ela é torta. E agora eu vou falar sobre essa aqui que eu também ganhei de uma outra amiga minha, recentemente, né? Ela me deu essa aqui de vidro de presente. Essa é uma bailarina de vidro, tem um giro perfeito e também não balança. Então, a bailarina é um item muito importante para vocês terem aí para fazer os seus bolos. Não importa se ela é de vidro, se ela é de alumínio, se ela é de plástico, você só precisa começar. Depois da bailarina, né, a gente vai ter uns outros utensílios aqui, mas se você puder já investir nesse utensílio, né, nesse equipamento, que ele é muito bom. Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo um link, tá? Onde veio essa bailarina aqui, inclusive ela é personalizada, ó, é linda, né? E toda rosa. Então, eu adoro ela, assim como eu adoro aquela também. Mas essa aqui, falando tecnicamente, ela é muito melhor para se trabalhar e para você ter um resultado perfeito na hora de você espatular o seu bolo. As formas. As formas são muito importantes para que você asse o seu bolo, para que você tenha um padrão. E o que eu quero te falar através da minha experiência sobre as formas. Essas duas formas aqui são as que eu mais uso. Elas não têm o fundo removível, ó. Essa aqui é uma de 15 centímetros por 7 de altura. E essa aqui é uma forma um pouquinho maior, essa é a número 22, um pouquinho maior, mas também tem só 7 centímetros de altura. Então eu recomendo que quando você for comprar essas formas, você compre elas, se você vai comprar 5 formas dessa e 5 dessas, que elas sejam da mesma marca. Porque o que acontece? Por mais que as formas tenham um número, por exemplo, essa daqui é a forma número 18, tá? Essa é a 18 e essa é a 22. Ah, você vai comprar 3 formas de uma marca, número 18, dessa, e daí não tinha mais e você comprou 2 de outra marca, porém do mesmo tamanho. E aqui é a mesma coisa. O que acontece? Por mais que é o mesmo diâmetro, tá? A mesma medida, se for marcas diferentes, você vai ter uma leve alteração na medida exata do seu bolo. E isso vai aparecer lá no final quando você for decorar. Então a minha recomendação é comprar da mesma marca, tá? E formas baixas. Para assar as massas, não compre formas altas como essa. Por quê? Forma baixa o calor circula muito melhor, a massa assa mais rápido e você pode dividir isso em discos, tá? Dividir essa massa em discos para ela assar muito melhor, ficar uniforme, ficar certinho ali. Se você assar uma massa numa forma alta, você percebe que o calor aqui na lateral ele tem uma barreira e o calor não consegue circular por completo nessa massa. Assim, pode prejudicar o assamento do seu bolo. Como eu já tive uma aluna que me disse, meu Deus, se eu soubesse que era esse o problema, da minha massa não está ficando perfeita, então por isso que eu recomendo que você asse seus bolos em forma baixa. Para que serve uma forma alta como essa? Ó, essa aqui tem um fundo removível. É importante que você também tenha formas com o fundo removível, mas de primeiro não precisa, não é tão necessário. Aqui é ideal que você tenha essas formas altas para você montar o bolo dentro, para deixar ele estruturado na geladeira. Isso vai te facilitar muito a vida. Não precisa ter todos os tamanhos, não é isso que eu quero te dizer. Mas, se você puder, é bom também que você monta aqui. Se você não quiser investir em forma alta agora para montar o bolo, eu vou te mostrar mais para frente uma solução mais em conta para você ter o mesmo resultado do que se você tivesse uma forma como essa. Sobre panela, bom, panela todo mundo tem em casa, mas o que eu recomendo é que você não utilize essas panelas que você tem em casa para fazer os seus recheios. O ideal é que você compre uma panela específica só para confeitaria. Por quê? Porque aí você não é bom misturar, né? O doce, quando você faz doce, sempre fazer o doce na mesma panela. O que essa panela precisa ter? Precisa ser uma panela de última geração? Precisa ser uma panela especial? Não. Ela só precisa ser de fundo grosso. Porque se você investir em uma panela de fundo fino, né, um fundo fininho, na hora de você mexer o seu recheio, vai acabar queimando muito fácil. Então, assim você tem uma segurança maior, o sabor também muda, tudo muda, tá? O tempo muda, não importa, não precisa nem ter duas, tá? Tendo uma panela já é o suficiente. Aqui eu tenho duas porque às vezes a gente faz menos.
então não precisa ser uma panela grande. Mas outras vezes eu preciso uma panela um pouco maior. Então essas duas aqui é perfeito para você usar a vida inteira aí na confeitaria, não precisa mais que isso. Agora você está começando provavelmente aqui na confeitaria, então você não precisa investir em uma panela elétrica, tá? Vamos falar assim, né? Isso aqui já vai resolver o seu dia a dia aí, tá bom? Os bowls. Claro, né? A gente tem muito mais, eu trouxe aqui apenas alguns modelos e é muito bom esse aqui, porque além dele ter o cabo aqui, ele é de plástico. Lembrando que nem tudo na confeitaria a gente consegue usar uma porcelana, porque ela superaquece os ingredientes. Então, é muito importante também cuidar, tá? Você precisa ter um plástico bom, um pote de plástico bom. Não precisa ser exatamente esse, não precisa ter o cabo. Pode ter o maior, o menor. Começa com o que você tem, talvez, aí na sua casa, para depois você saber qual é o item certo que você precisa para ter na sua confeitaria, para ter esse resultado tão legal que você está esperando, tá? Agora eu vou te falar de um item muito importante e esse você não tem como deixar de comprar, deixar de adquirir. É um investimento muito válido e eu super recomendo. É a balança de precisão. Você sabe que na confeitaria tudo é medidas exatas. A confeitaria ela é uma química perfeita e para essa química perfeita acontecer, nós precisamos manter um padrão. E como que eu mantenho um padrão? Primeiramente é pesando os ingredientes e depois eu vou te mostrar na prática como você montar uma ficha técnica rapidamente, só um esboço para você ter uma ideia, para você realmente entender o motivo de você adquirir esse item aqui. Então a balança de precisão, tá, é um item indispensável na confeitaria. Tenho essa balança aqui que eu amo ela de paixão. Essa para eu dar os cursos, para eu fazer vídeo aqui para vocês. Mas nós temos essa balança aqui que eu utilizo muito também lá na fábrica, lá na Bolano, nós utilizamos e nos cursos também a gente utiliza. Essa é uma balança super barata, um custo-benefício altíssimo, porque você vai conseguir manter o padrão. Não parece, mas através de uma balança dessa você consegue fidelizar clientes e eu vou te explicar por quê daqui a pouquinho. Então, essa balança aqui hoje ela está custando no mercado R$29, 30, 35, essa é uma média de preço, tá? Para que você invista nela. Ela é bem fácil, tá? Tem só colocar a pilha aqui atrás, ligar ela e agora eu vou te explicar como utilizar essa balança, porque essa é uma dúvida, não parece, mas essa é uma dúvida muito frequente e eu já ensinei várias alunas a utilizar uma balança como essa. E não tem nada de errado, porque ela tem uns segredinhos aqui, mas ela é muito fácil de usar e eu já vou te ensinar. De maneira muito simples, eu vou te explicar a usar essa balança. Eu tenho certeza que nunca mais você vai esquecer. Cada vez que você precisar vir aqui olhar novamente, pode vir, que esse vídeo vai ficar aqui salvo para você, tá? Assistir essa aula várias vezes. Então vamos lá agora para a prática. Aqui nós temos o botão de ligar. Então você vai vir aqui, tá? Você tá vendo que aqui no visor não tem nada. Nós vamos apertar aqui e a balança vai ligar. Ela aparece vários zeros, depois ela vai aparecer esse zero. Lembrando que esse é o modo certo, porque se você vir aqui aplicar, ó, se você apertar aqui, olha como mudou. Então esse não é o jeitinho certo, tá? A gente precisa que o zero esteja assim. Agora, o que acontece? Você vai pesar um ingrediente. Então, você vai adicionar o utensílio que você vai querer colocar o seu ingrediente. Vocês perceberam que ele pesou 400 gramas. Só que eu quero pesar só o produto, só o ingrediente que vai ali dentro. Então, eu venho aqui nesse botão e aperto Tare, tá? Tare é para tirar o peso do utensílio e ficar somente o peso do ingrediente que nós vamos colocar. Então, quando você apertar aqui Tare, vai zerar novamente. E agora sim, nós vamos colocar aqui qualquer item, qualquer ingrediente, né, que você queira pesar aí na sua casa. O açúcar, a farinha, tá? Então, a gente quer 100 gramas aqui, nós temos o item a paçoca. Então, eu quero 100 gramas de paçoca. Aqui está o segredo da confeitaria, um dos segredos, e por isso que muitas pessoas acabam não acertando a receita. Vocês perceberam que aqui eu tenho exatamente 100 gramas, correto? Então, o que isso me proporciona? Isso me proporciona um padrão. Então, isso é você padronizar suas receitas. Toda vez que você for fazer o seu bolo de paçoca, ele vai ter exatamente 100 gramas de paçoca, 200 de farinha e o restante dos ingredientes. O que eu não aconselho? É você não fazer em medidas, porque cada vez que você vai fazer em colher, em xícaras, isso vai alterando, tá? Vai alterando a sua receita, vai alterando o seu custo principalmente. Por isso que a balança ela é indispensável na confeitaria e eu recomendo muito que você utilize. Eu vou mostrar aqui na prática a diferença de você usar em xícaras o mesmo ingrediente. Bom, e agora eu vou te mostrar o que acontece se você fizer as suas receitas e usar xícaras, tá? Então vamos dizer que você tem uma receita e ela tá pedindo tudo em xícaras. Eu vou te mostrar como isso prejudica você, prejudica a sua produção, prejudica o seu estoque e principalmente prejudica o seu faturamento, o seu lucro. Então vamos imaginar, tá? Vamos fazer aqui de conta que a nossa receita tá pedindo meia xícara de paçoca, tá? Aqui eu tenho paçoca moída.
aqui eu tenho uma xícara que quer dizer meia xícara, tá? Então a gente tem as xícaras em várias medidas, né? 1/3, 1/4, meia xícara e uma xícara. Então a meia xícara, tá? Lá na sua receita tá pedindo a meia xícara de paçoca e nós vamos pesar aqui. Eu vou pesar para vocês verem a diferença, o que acontece quando você pesa por xícaras, tá? Então nessa primeira vez nós tivemos 55 gramas. Tirei novamente, zerou. E agora vamos imaginar que você está fazendo, né? Outro dia aí você foi fazer a sua receita e você foi pegar a meia xícara de novo, tá? E aí eu vou pesar para você ver, mas você não iria pesar, né? Agora nós temos 73 gramas. Eu vou fazer a terceira vez. Vamos imaginar que agora é um outro dia e você foi novamente lá pegar a sua meia xícara de paçoca. E agora você tem 58 gramas. Então você percebe que você não tem um padrão. E por você não ter um padrão, o seu bolo não fica sempre igual. E além dele não ficar sempre igual, você tem prejuízo porque uma hora você coloca 50, outra hora você coloca 70, e isso não faz com que você tenha uma ficha técnica que te entregue um resultado legal. Imagine que é só você que está fazendo isso. Imagine se você está treinando mais pessoas, se você está ensinando outras pessoas para te ajudar aí na confeitaria, porque o seu negócio está estourando, está vendendo muito e você precisa de ajuda, como que isso vai ficar? Então, o primeiro segredo para você ter sucesso na confeitaria, mesmo começando, é padronizar os ingredientes, criar uma ficha técnica, e é isso que eu vou te ensinar agora. Lembre-se, a sua cozinha é um grande negócio. E mesmo que você esteja começando, comece sonhando alto. Eu expliquei o primeiro passo para você ter sucesso na confeitaria, através simplesmente de você adquirir uma balança como essa para você padronizar as suas receitas. E agora eu vou te explicar na prática como você vai montar a sua receita, a ficha técnica, tá? Para você poder seguir ela. Então vamos lá. Vamos dizer que você tem a sua receita aí, né? A sua receita de um bolo simples, de um bolo de cenoura. Tá? Então, o que você precisa fazer? Você pegou essa receita e ela está lá em medidas, né? Está em xícaras, em copo, em colheres. E você precisa fazer o quê? Eu recomendo que você padronize essa receita. Então, você pegue, se for em xícaras, pese todos esses ingredientes, tá? E depois você vai fazer o seguinte. Então, bolo de cenoura. Você vai lá no Word, né? Ou pode fazer, a princípio, até num caderno mesmo, manuscrito. Você vai colocar o título da sua receita, certo? E aqui você vai colocar... Você faz uma tabela simples, tá? Ou pode ser sem tabela também, do jeito que você achar mais fácil. Você vai colocar na primeira coluna os ingredientes, é só um exemplo. Você vai fazer isso com todas as massas, com todas as receitas, com todos os recheios, com tudo que você tiver aí, você padroniza e cria o seu próprio livro de receitas, tá? Então você colocou aqui os ingredientes, tá? Agora, o que você precisa fazer? Agora, você vai colocar a quantidade desses ingredientes. Então, você foi lá e transformou essa receita, pesou, tá? Você pesou na balança, tem 200 gramas. De farinha, 100 gramas, né? Cenoura, 150 gramas. Fermento, 10 gramas. Aí também tem, por exemplo, maisena. Né? Maisena, 100 gramas. Então, o que acontece quando você faz isso aqui? Toda vez que você for fazer o seu bolo de cenoura, o seu bolo vai ter 200 gramas de açúcar, 100 gramas de farinha, por exemplo, 3 ovos. Tá? E esses ovos são médios, são pequenos, né? Então você pode pesar também para ter aí mais certo, né? Mais com especificidade toda a gramagem, tá? Da sua receita. Então, fazendo isso, tá? Aqui, 150 gramas de cenoura, 10 gramas de fermento, 100 de maisena. Lembrando que não é uma receita, é só para eu explicar aqui para vocês. Quando você faz isso aqui, você consegue padronizar a receita, fidelizar clientes, sabe por quê? Toda vez que você fizer o seu bolo de cenoura, ele vai estar igual. Então imagine que um cliente compra o seu bolo de cenoura toda semana. Só que peraí, uma semana ele está de um jeito, outra semana ele está do outro, ou não está igual, ou o cliente percebeu que tem alguma coisinha diferente. Isso não acontece quando você padroniza, tá? Então eu recomendo muito que você faça isso. E além disso, você vai escrever aqui embaixo o modo de preparo. Você sabe que toda vez que você vai preparar uma receita, ela tem um processo. E esse processo ele precisa ser respeitado. Se é para colocar primeiro os ovos, primeiro adicione os ovos na batedeira ou no liquidificador. Depois acrescente o açúcar, o óleo, o leite, tararara. Então isso é muito importante que você tenha padronizado na sua cozinha, mesmo que seja na sua casa. Mas começa assim, começa certo, que você vai ver como o seu resultado vai ser atingido muito mais rápido e o seu sucesso vai ser mais garantido. Por quê? Porque você está fidelizando o cliente, mantendo a qualidade do seu produto, tá? Então,
fica aqui a dica para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse bônus nesse vídeo. E vamos lá para os próximos itens. Eu sei que todo mundo tem uma tesoura em casa, então eu super recomendo que você tenha uma tesoura guardadinha aí só para você usar na confeitaria, tá? Imagine você cortando um leite condensado com uma faca, é muito ruim, né? E aí você acaba também ali saindo muito papel, então eu super recomendo que você tenha uma tesoura, você vai utilizar muito para cortar essas embalagens, tá? Creme de leite, leite condensado, para cortar o papel manteiga, para pôr na sua forma, para tudo. É muito bom que você tenha uma tesoura, não precisa ser como essa, qualquer tesoura. Outro item muito importante é o pincel. O pincel para a gente untar as formas, se não tiver, não tem problema. A gente pode untar a forma com guardanapo, pode untar a forma com papel toalha, isso aí a escolha é sua. O importante é que fique, né, tudo bem feitinho. Mas o pincel vale a pena também, eu uso muito e recomendo. Agora nós vamos falar de outra coisa que é indispensável, eu não fico mais sem, nem na confeitaria e nem em casa. Depois que a gente acostuma a usar, a gente percebe o quanto, né, ela é valiosa e super prática de usar também, que são as nossas queridas espátulas, tá? E eu trouxe aqui hoje, a princípio, 2 modelos que eu quero mostrar para você. Eu vou comprar a espátula e é uma mais linda que a outra, eu não sei qual comprar e aí a gente acaba comprando às vezes a mais bonita. Então, o que eu quero dizer para você sobre espátula é que você adquira uma espátula de silicone inteira, tá? O que eu quero dizer com inteira? Vocês percebem que essa aqui tem uma madeira aqui e aqui ela tem uma emenda, tá? Então aqui, ó, olha só, aqui ela vai ser conectada aqui. Então toda vez que você for lavar, que você for utilizar, querendo ou não, acaba entrando sujeira ali, ou ela, quando você mais precisa que você tá lá fazendo o movimento, ela solta essa parte aqui e você se frustra. Então, eu recomendo essa espátula, tem essa aqui também, ó, ela é transparente, e essa aqui, ela é mais molinha. Eu amo de paixão essa aqui, porque ela é molinha, então para mexer recheio, ela é delicada, ela não é pesada, e eu tenho muita facilidade de trabalhar com ela. Já essa aqui é muito boa também, porém vocês percebem que ela é um pouquinho mais resistente, e tem uma outra ainda, que ela é mais resistente ainda, ela é mais grossa. E isso é ruim, porque quando você vai mexer recheio, você não consegue dobrar ela aqui. Aí fica só com a ponta ali mexendo o recheio e às vezes até queima o recheio. Então, essa dica da espátula é muito importante e depois que a gente acostuma a usar ela, não fica mais sem. Por quê? Porque quando você vai tirar um creme de leite, um leite condensado aqui do item, né, do nosso bowl, do nosso potinho, o que acontece? Você consegue retirar tudo, a perca é 0, então é muito bom. E até quando você está batendo a sua massa ali, que você começa a passar a espátula do lado, ela vai te ajudar muito. Então ela auxilia em tudo, principalmente se você quiser usar na sua casa, na sua cozinha, você vai ver que você não fica mais sem. Bom, depois da espátula, nós temos o nosso querido fouet, né? O nosso batedor de arame, o nosso mexedor de bolo, como você quiser chamar, mas não fique sem. Por quê? Esse item também vai te ajudar muito. Você pode até não ter uma batedeira super especial, linda, maravilhosa, mas o fouet você precisa adquirir porque você consegue trabalhar muito com ele. Tem muitas massas especiais, massas, né, bem fofinhas, que a maioria é feita à mão. Então, esse aqui é o melhor fouet que eu já achei até hoje, porque eu até não encontrei o meu outro que estava lá na fábrica, muito lindo, todo de inox, maravilhoso, só que ele não me ajuda na hora de eu preparar a massa, tá? Por quê? Porque ele é muito delicado, porque ele tem uma outra parte aqui que ele é só embaixo, tá? Então o ideal é o quê? É que eu tenha um batedor de arame resistente para que eu possa realmente fazer um movimento, mas que ele tenha durabilidade. Não adianta nada você ter um fouet bonito, lindo, e quando você for fazer a sua segunda receita ele está destruído, começa a soltar todos os arames aqui. Indispensável se você quer fazer um bolo fofinho na sua casa, maravilhoso, é as nossas queridas peneiras, tá? Eu uso em todas as receitas praticamente a peneira. Por quê? Porque nós precisamos peneirar esses ingredientes, tá? E deixar eles de uma forma que você consiga utilizar na hora ali. Então não tem como substituir uma peneira, tá? Eu gosto essa aqui de inox, né? Ela tem uma trama, essa tem uma trama um pouquinho mais aberta, eu tenho uma menor aqui que tem a trama um pouquinho mais fechadinha, mas isso você vai percebendo, né? Conforme você vai fazendo as suas receitas, qual que você se adapta melhor, qual que você mais vai gostar. Mas super recomendo ter uma peneira em casa. Tem aquelas de plástico também, que acho que até R$2 você compra uma peneira. Eu também tenho aquela e já usei muito. Um copo de medidas. Nós sabemos que nem todos os líquidos tenham o mesmo peso que a medida. Por exemplo, a água, se ela pesa 100 gramas, ela também vai dar 100 ml. Mas tem alguns ingredientes que não vão ser assim. Então, é muito bom a gente ter um copo de medida como esse, e recomendo de vidro porque o de plástico apaga tudo, tá? Conforme você vai lavando ali, some todas as medidas, você vai ficar super frustrado. Então, compra um copinho desse que também vale muito a pena e tem a medida certinha para você usar, né? Agora nós vamos falar das espátulas para decoração.
Quando você for comprar um kit de espátula, né? Qual espátula que eu compro para decorar os bolos? Não importa qual bolo que você faz. Geralmente essas três aqui elas vêm juntas, ó. Qual dessas que eu uso? Só essa. Essa é a que eu mais uso. Se você não tiver mais nenhuma outra espátula, com essa você faz um bolo do jeito que você quiser. Por quê? Porque aqui você consegue nivelar em cima, você consegue cobrir as laterais e até você consegue fazer textura com ela, tá? Então, essa aqui é muito boa, super recomendo, que você não precisa ficar comprando um monte de espátula. Claro, com o tempo, depois você vai aí adquirindo outras, né, outras texturas, mas essa aqui é muito boa. Essa é uma espátula que eu utilizo muito, tá? Eu gosto muito dela porque ela é estreita aqui, ela é mais delicada, tá? Eu consigo pegar aqui e ao mesmo tempo que eu pego aqui, eu consigo apoiar os meus dedos aqui para fazer a espátulação, tá? Para fazer a nossa lateral do bolo. Então, ela é muito boa, ela é de inox, é da Prime Chef e eu super recomendo também. Mesmo que você não tenha essa aqui, que eu mostrei antes, com essa você consegue fazer em cima, tá? Você consegue fazer acabamento também. Claro, não vai ser tão fácil como essa, que ela é mais pequena, mas você consegue. Quando eu comecei a fazer bolos, eu espatulava bolo com faca de pão. Então, você pode começar com o que você tem agora, não tem desculpas. Que isso, né, eu nem precisaria talvez trazer aqui no vídeo, mas é a colher. A colher, ela é muito útil e eu gosto muito para umedecer as massas de bolo. E por que eu falo isso? Porque hoje a gente tem várias coisas, né? A gente tem vários outros utensílios para a gente umedecer essa calda, mas eu prefiro ainda a colher. Por quê? Nós temos alguns produtos como esse, também é muito bom, mas eu não consigo ter o controle aqui total da minha calda. Foi porque eu acostumei também, né? Por causa da minha história aí, eu acostumei com a colher. Então, eu ainda prefiro a colher. Talvez eu até me adapte um dia para molhar com esse, mas o resultado não vai mudar. Uma outra coisa que eu não fico sem, agora nós vamos lembrar lá no começo do vídeo, quando eu falei da forma, é o acetato. O que é o acetato? O acetato, ele é esse plástico aqui, um pouquinho mais resistente, tá? Que você compra em qualquer casa de confeitaria, casa de embalagem, principalmente. É da BWB. Ele vem num rolo. Olha só, eu nem vou abrir tudo, né? Porque é muito grande. Olha a espessura. Então, ele é um rolo e você vai abrindo ele aqui. Para que serve isso aqui? Para nós estruturarmos o nosso bolo. Lembra que eu falei daquela forma alta lá no começo? Se você não tem uma forma alta para cada bolo, né? Você vai produzir muito ali no final de semana e você não tem forma para colocar todos os bolos na geladeira, você vai usar o acetato. O acetato, ele vai manter a estrutura em volta do seu bolo, tá? E sempre usa ele, ó. Deixa eu mostrar aqui como que usa o acetato também, que tem um jeito certo, senão você pode arrebentar seu bolo. Tá aqui. Então, quando você abre aqui, ó, você percebe que essa parte, ela tende a ir pra lá, porque ela tava assim. Então, quando você for montar o seu bolo, você vai usar o contrário. Porque isso aqui pode cortar a massa, tá? Cortar massa, cortar recheio e estragar. Então, você sempre faz ao contrário, que aí não vai ter problema. Você corta do tamanho do seu bolo. E o bom disso é que depois, higienizando, você pode usar várias vezes, tá? Isso aqui não tem quantidade de vezes que você vai utilizar. Então, você mede lá e para cada bolo que você montar, você vai utilizar o acetato. Eu fecho aqui geralmente para prensar ele, né? Para ele fixar aqui, ó. Eu utilizo clipe, aqueles clipe bem grosso, ou o durex, aqui também você pode grudar, ou borrachinha de dinheiro, que eu coloco em 3, que aí fica bem firme, tá? Então esse é um segredo bem legal, o custo-benefício é ótimo e você pode ter aí para usar, eu tenho certeza que você vai usar muito. Bom, essa é uma dúvida muito frequente das alunas também, e o que eu quero te falar aqui sobre bico de confeitar. Então, às vezes, você vai ficar pensando que você precisa comprar todos aqueles bicos que existem, né? Pra você fazer um bolo bonito. Quando, na verdade, você só precisa de um. E esse um é um M da Wilton. Esse bico, ele é maravilhoso porque você consegue fazer vários modelos de decoração, tá? Então, não precisa investir em muitas variedades. A princípio, se você quiser começar só com esse, você vai conseguir fazer um bom trabalho, eu tenho certeza. No meu perfil, eu tenho lá vários vídeos ensinando também como utilizar e de várias formas, né? Não de um jeito só, tá bom? Então, essa é a dica sobre o bico de confeitar. E agora nós vamos falar, então, de um equipamento, né? Um item muito importante que é o termômetro, tá? Então, o termômetro nós temos eles de 2 modelos. Esse aqui, onde você vai precisar colocar lá dentro, né, do seu recheio, tá? Vamos imaginar que aqui tem o seu recheio e você precisa ver a temperatura porque a receita está dizendo que quando chegar a 100 graus está pronto. E aí você vai lá verificar. Então você precisa colocar aqui dentro e esperar até chegar aqui a temperatura. Esse foi o primeiro termômetro que eu comprei e o que eu indico para você que está começando, tá? Você não precisa errar, né? Não precisa comprar o termômetro errado já. A diferença de valor é pouco e o custo-benefício é muito grande quando você investe em um termômetro infravermelho. O que acontece aqui? Quando você... É só apertar aqui, né? Ele vai ligar. Você aperta aqui
coloca aqui, ó, imediatamente você vai ter a temperatura exata do seu recheio. Então é muito mais fácil de utilizar, ele vai te trazer muito mais precisão também e, né, não tem o porquê você ter dois também. Eu tenho dois porque aquele foi o primeiro que eu comprei e depois eu já investi nesse aqui e não me arrependo. Se você escolheu fazer só bolos recheados, eu recomendo que você invista em uma batedeira planetária. Por quê? Porque você vai precisar bater aí alguns ingredientes em alta velocidade, você vai precisar de mais força, né, no seu método, e ela tem tudo, tá? Ela vai te auxiliar em tudo. Muitas coisas você não vai conseguir fazer na mão, o que você faz com uma batedeira. Por exemplo, você vai bater um chantilly, você vai sofrer muito para bater na mão, não é que é impossível, é possível, na batedeira manual também, mas o resultado não vai ficar o mesmo. E hoje tem batedeiras aí de R$350, R$300, você consegue fazer esse investimento. Eu lembro que no primeiro ano que eu decidi fazer bolos, aquele ano inteiro, aniversário, Natal, Páscoa, todos os presentes que eu ganhava era coisas de confeitaria, porque todo mundo sabia que, né, era aquilo que eu estava precisando, então eles viam o que estava faltando e eu acabava ganhando presentes, isso, né, e ficava super feliz. Então fica a dica aí para você também. Como eu vinha falando da batedeira, essa aqui, ela é boa, porém nós temos aquelas da Mundial, aquelas outras, sabe, que são muito boas também. Eu tenho inclusive da Mundial, aquela de plástico, e ela me dá um resultado incrível, tá? Não é isso que vai mudar o seu resultado final. E se você escolheu ter os dois, aí eu recomendo sim que, se você puder, invista, né, nesses dois equipamentos, que valem muito a pena, vão te ajudar muito, tá? Vão facilitar a sua vida e você vai conseguir produzir muitos bolos deliciosos. Nenhum talento é mais poderoso do que a sua força de vontade, a dedicação e a persistência. Lembre-se, a sua cozinha é um grande negócio e o segredo é você começar, é você tomar a decisão e ser persistente. Esse é o segredo do sucesso, e a única coisa que vai definir o sucesso ou o fracasso é a decisão que você toma. Então não desista dos seus sonhos.